Iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje faremos a resolução de um simulado para o concurso da Universidade Federal de Pernambuco, concurso que tem 113 vagas para técnicos administrativos. A prova vai ser realizada nos dias 22 e 29 de outubro. Esse é o primeiro simulado para essa prova, desse concurso. E esse simulado vai estar disponível aqui na descrição do vídeo para você baixar e resolver ele. Depois vem aqui ver o vídeo com a resolução, tá certo? Simulado de matemática. Primeira questão. Em uma papelaria, 7 caixas de lápis custam o mesmo que 5 caixas de canetas. Sabendo que uma caixa de canetas custa R$12 a mais que uma caixa de lápis, qual é o preço de uma caixa de canetas? Então a questão ela começa falando que 7 caixas de lápis custam o mesmo que 5 caixas de caneta. Então, eu estou representando lápis por L, canetas por C, tá certo? Então, eu tenho 7 vezes L igual a 5 vezes C. Sabendo que uma caixa de canetas custa R$12 a mais que uma caixa de lápis. Ou seja, a caixa de canetas é 12 mais a caixa de lápis. Certo? Então, o que a gente tem aqui é um sisteminha de equações. Eu tenho duas equações e duas variáveis, lápis e canetas. Então, o que a gente vai fazer aqui para resolver esse sistema? A gente vai isolar uma variável e substituir na outra equação. Aqui a gente já tem uma variável isolada, que é o C. Então, você vai pegar esse valor do C, vai substituir na equação de cima. Você vai ter 7 vezes L igual a 5, que multiplica C. Só que o C é 12 mais L. Então, você tem 7L igual a 5 vezes 12, 60, 5 vezes L, 5L. Esse 5L, quando passar para o primeiro membro, vai subtrair de 7L. Então, você vai ter 2L igual a 60. Se 2L é 60, 2 vezes quanto dá 60? 2 vezes 30. Então, L é 30. Só que a questão não quer saber o valor de L, né? Quer saber o valor de C. Então, você tem que C é igual a 12 mais L. 12 mais 30. 12 mais 30 dá 42. C é 42, letra C. Beleza? Então, montei o sisteminha, resolvi, achei quanto custa uma caixa de lápis e agora encontro quanto custa uma caixa de canetas. Questão 2. Se as notas de um estudante nos próximos 3 exames foram todos iguais a 85, então sua média passará a ser 89. Se o estudante já fez 6 exames, você já fez 6 exames, qual é a sua média atual? Esse estudante fez 6 exames, mas vai fazer 9, tá certo? Se nos próximos 3 exames já fez 6, se nos próximos 3 ele fizer 85 pontos, a média vai ser 89. Então perceba que para calcular a média, a gente vai somar todas as notas e vai dividir por 9, tá certo? Então você tem a somatório das notas nos 6 primeiros exames, que eu não sei quanto é, então vou chamar de X, esse somatório, mais o somatório das próximas 3 notas. Só que essas 3 notas são todas iguais a 85. Se você somar 85 3 vezes, isso vai dar 255, beleza? 255, que é 85 3 vezes. Então, eu tenho um somatório de todas as notas dividido pela quantidade de notas. São quantas notas? São 3, que valem 85, e as 9 que ele já fez. 3 mais 9, e as 6 que ele já fez. Aí 3 mais 6, 9. Essa média vai ser igual a 89, beleza? Então, esse 9 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então, você vai ter x igual a 255, que é o somatório das 3 notas iguais a 85, igual a 9 vezes 89. X mais 255 vai ser igual a 9 vezes 89. Dá 801. E aí o x vai ser a subtração, 801 menos 255. E vai dar 546. Beleza, esse é o valor de x.
Esse é o valor do somatório das 6 primeiras notas. E a questão que é a média atual, ou seja, a média dessas 6 notas. Então, você vai pegar 546 e vai dividir por 6. 546 por 6, isso vai dar 91, beleza? Então, a média atual dele é 91. Questão 3. A razão entre o número de mulheres e de homens com curso universitário numa certa cidade é de 11 sobre 20. Se 15,5% da população dessa cidade tem curso superior, qual a percentual da população da cidade corresponde ao grupo de mulheres com curso superior? É uma questão que envolve razão. Ele diz que a razão entre o número de mulheres e homens, ou seja, mulheres sobre homens, a razão é uma divisão, é uma fração, é igual a 11 sobre 20. 11 sobre 20. Então, se você multiplicar cruzado, você vai ter o seguinte aqui, ó. Eu posso escrever isso trocando a posição do H com 11. Então, você tem mulheres sobre 11 está para H sobre 20. Uma proporção. Em toda a proporção, vale essa propriedade aqui, ó. A soma dos antecessores, ou seja, M mais H, está para a soma dos sucessores, 11 mais 20, que dá 31. Beleza? Só que M mais H é a soma das pessoas que têm ensino superior. E na cidade, isso corresponde a 15,5. Então, M mais H é 15,5. Então, você tem 15,5% sobre 31. Beleza. Aqui agora, ó, eu descobri um valor que é um valor constante, que é 15,5 sobre 31. E se você dividir isso, isso vai dar 0,5. Então, eu achei uma constante que vale 0,5. A questão quer saber qual o percentual da população da cidade corresponde ao grupo de mulheres. O grupo de mulheres está para 11. Assim como 15,5 está para 31. Ou 15,5 sobre 31, isso vale 0,5. Então, é só multiplicar. 11 vezes 0,5. Isso vai dar 5,5. Beleza? 5,5, resposta letra C. Questão 4. Para revestir uma sala retangular, com comprimento medindo 9 e largura medindo 6, serão utilizados ladrilhos quadrados, com lados medindo 30 centímetros. O pedreiro que executará a obra recomenda a compra de um adicional de 5% na quantidade de ladrilhos que será efetivamente utilizado no revestimento. Atendendo à recomendação do pedreiro, qual é o menor número de ladrilhos que deverá ser comprado? Para eu descobrir o número de ladrilhos, eu tenho que dividir a área total dessa sala pela área de cada ladrilho. A área da sala é uma sala retangular, então comprimento vezes largura, tá certo? Só que eu vou transformar as unidades. Aqui está em metro e aqui está em centímetro. Então, eu vou transformar tudo para centímetro, fica mais fácil. Então, 9 metros para centímetros, você multiplica por 100. Então, 9 vezes 100, 900. E 6 vezes 100, 600. Então, a área da sala vai ser 900 vezes 600. 900 vezes 600. 9 vezes 6 dá 54. Com 3 zeros. Com 4 zeros, na verdade. Então, dá esse valor aqui, ó, 540.000 centímetros quadrados. Beleza. E a área do ladrilho é a área de um quadrado. A área do ladrilho vai ser 30 vezes 30. Que vai dar 900. Beleza. Então, você só vai dividir, tá certo? Dividir 540.000 por 900. E isso vai dar quanto? Vai dar 600, beleza? Por que 600? Porque já está aqui, ó. 600 vezes 900 dá 540. Se você dividir 540 por 900, tem que dar 600. Então, são 600 ladrilhos, beleza? Só que eu tenho que colocar um adicional de 5%. Aí você vai calcular 5% de 600. Como assim 5% de 600?
5 sobre 100 vezes 600. Aí simplifica 2 zeros com 2 zeros. 5 vezes 6, 30 ladrilhos a mais. Então, você vai ter 600 mais 30. 630 ladrilhos, beleza? 630, letra B. Questão 5. Ó. Uma criança possui certo número de notas de R$2. Ao agrupar essas notas em pacotes com 3 notas cada, sobram 2. Ao agrupar em pacote com 4 notas, sobram 2. Ao agrupar em pacotes com 5 notas, também sobram 2. Interessante. Se o número de notas que a criança possui está entre 160 e 200, qual é o total de notas que a criança possui? Beleza. Eu tenho uma quantidade de notas N, que eu não sei quanto é. Só que eu sei que se eu dividir N por 3, né? Por 3. Se eu dividir N por 3, isso vai dar um certo valor, que eu não sei quanto é, eu vou chamar de Q1, que é o quociente 1. E eu sei quanto vale o resto é 2. Se eu dividir esse mesmo N agora por 4, vai dar um outro quociente, né? Dividir por um número diferente, um Q2. Só que o resto é o mesmo, o resto também é 2. E se eu dividir ainda esse N por 5, né? Ó, 5 notas, vai dar um outro quociente, Q3, mas o resto também é 2. Então, você percebe que tem um padrão aí, o resto é sempre 2, né? Esse N, como é que a gente determina esse N? Esse N, tá? Ele vai ser 3 vezes Q mais 2, beleza? Concorda comigo? 3Q1 mais 2. Certo? Algoritmo da divisão de Euclides. O dividendo é igual ao divisor vezes quociente mais o resto. Então, aqui nesse caso, você vai ter N igual a 4 vezes Q2 mais 2. E aqui você vai ter N igual a 5 vezes Q3 mais 2. Eu tenho sempre 2 aqui, né? Se eu passar esse 2 para o outro lado, a gente vai ter uma relação interessante. Ó. Vai ter que 3Q1 é igual a N menos 2. Vai ter que 4Q2 é igual a N menos 2. E vai ter que 5Q3 é igual a N menos 2. Perceba que N menos 2, não N, tá? N menos 2 é um múltiplo comum de 3, 4 e 5. O valor de N menos 2 é um múltiplo comum de 3, 4 e 5. A gente quer saber quanto vale N, tá certo? Mas eu sei que N menos 2 é múltiplo comum de 3, 4 e 5. Aí você vai procurar múltiplos comuns desse número, tá? Múltiplos comuns de 3, 4 e 5. Quais são? Eu não quero saber o mínimo múltiplo comum, tá? Eu quero múltiplos comuns. Múltiplos comuns de 3, 4 e 5. É só a gente multiplicar, né? Perceba que é só a gente multiplicar 3 vezes 4 vezes 5. Ou você pode fazer pelo algoritmo da decomposição simultânea, mas eu tenho 2 primos e eu tenho outro primo que é 2 vezes 2. Então, vai ter que multiplicar. 3 vezes 4 vezes 5. Isso aqui vai dar 60. Então, são múltiplos de 60, beleza? Então, esse N menos 2, ou ele é 60, ou ele é 120, ou ele é 180, ou 240, e assim por diante. Mas perceba que eu tenho aí, ó, um intervalo. Essas notas estão entre 160 e 200. Então, entre 160 e 200, só pode ser o 180, beleza? Então, só pode ser 180. Então, perceba que N menos 2 é 180. Quanto é que vale N? N vale 182, beleza? Então, a resposta aí é a letra B. Questão 6. Questão 6. Ó. Uma solução contém 80% de ácido puro. Quantos gramas de ácido puro devem ser adicionados a 133 gramas da solução para que a nova solução contenha 81% de ácido puro? Interessante.
Pessoal, a solução tem 80% de ácido puro. Vamos calcular quanto de ácido ela tem? É 80%. 80%, que é 80 sobre 100, né? Vezes 133. Você vai calcular 80% de 133, beleza? Simplifica um zero com zero. Fazendo essa multiplicação, 8 vezes 133, isso dá 1.064 dividido por 10. Quando você dividir por 10, isso dá 106,4. Beleza. 106,4 é o total de ácido puro. Eu vou adicionar ácido puro a essa mistura e eu quero que essa mistura tenha 81% de ácido puro. Quanto que eu devo adicionar? Então, perceba uma coisa. Quando a gente vai calcular a porcentagem, a gente vai dividir. Da onde é que veio esse 80%? Beleza. Da onde é que veio esse 80%? É a divisão. É você pegar e fazer a divisão, tá certo? De 106,4 sobre 133. Isso dá 0,8, que é 80%. Então, você vai dividir o valor de ácido sobre o valor da solução. Só que eu vou adicionar ácido. Só que eu não sei quanto eu vou adicionar, não é isso? Então, eu vou chamar de x o que eu vou adicionar. Então, eu vou fazer a divisão do seguinte, ó. 106,4 mais x, que é quanto eu adicionei de ácido na solução, sobre... A solução tinha quanto? 133, né? 133 mais x. Que eu adicionei na solução, perceba. Eu adicionei na solução. Então, aumentou a massa da solução e aumentou a massa de ácido. Por isso que eu chamei x nos dois. E eu quero que isso dê 81%. 81% é 81 sobre 100. Aí agora, numa regra de 3, numa proporção. É só resolver essa proporção, né? Meio pelos extremos. Ou multiplicação cruzada. 100 vezes 106,4, isso dá 10.640. Mais 100x. Beleza? E 133 vezes 81, isso dá 10.773. Mais 81x, beleza? Aí você vai fazer o quê? Vai isolar o x e isolar o que não tem x. Vai ficar 100x menos 81x igual a 10.773 menos 10.640. Deixa eu só passar aqui para o outro lado, beleza? Passar para outra página. Então, 100x menos 81x dá 19x. 10.773 menos 10.640 dá 131. Então, x vai ser 131 por 19. Deu um errinho aqui, não é 131 não, tá? Não é 131, é 133. 133. 133 por 19. Aí sim, e isso dá 7. Corrigindo aqui, a subtração é 133. Então, a resposta aqui, eu tenho que adicionar 7 gramas à mistura, letra E. Questão 7. Ó. Um técnico pode executar certo trabalho em 7 dias se dispuser de determinado número de máquinas. Entretanto, com mais 4 dessas máquinas, o trabalho poderia ser finalizado em 6 dias.
Se as máquinas têm a mesma produtividade, em quantos dias uma única dessas máquinas faria o trabalho? Então, perceba que isso aqui é uma questão de regra de 3, tá certo? Eu tenho máquinas e dias, são as minhas grandezas. Dias e máquinas. Ele pode executar um certo trabalho durante 7 dias, utilizando certa quantidade de máquinas que eu não sei quanto é. Então, vou chamar de X. Agora, se ele dispuser de mais 4 máquinas, ou seja, X mais 4, ele termina o trabalho em 6 dias. Beleza? Então, montei a tabelinha. Aí você vai se perguntar, se eu aumentar a quantidade de máquinas, eu preciso de mais dias ou menos dias? A questão já nos informa isso, né? Eu aumentei 4 máquinas e vou fazer em 6 dias. Então, eu preciso de menos dias. Logo, as grandezas são inversas. Se são inversas, você vai ter que inverter uma delas para fazer a proporção. Então, eu vou inverter os dias, tá? Vai ser 6 sobre 7 igual a x sobre x mais 4. 7x igual a 6x mais 24. Então, isso aqui vai dar x igual a 24, não é isso? Se 6 subtraindo de 7 dá 1. X é 24. Beleza, x é 24. A questão que quer saber é o seguinte, se eu tiver só uma máquina, eu produzo quantos dias? Aí você vai montar outra proporção. Dias e máquinas. Olha, quando eu faço em 7 dias, eu preciso de 24 máquinas, que é x, né? 24. Agora, se eu tiver somente uma máquina, eu faço em quantos dias? Vou chamar aqui de y agora, tá? Para não ficar x e x. E a gente já sabe que é inverso, né? Então, você vai inverter. Vai ficar y sobre 7 igual a 24 sobre 1. Multiplicando cruzado, y vai ser 24 vezes 7. E vai dar 168. Então, são 168 máquinas para fazer esse trabalho. São 168 dias para fazer esse trabalho com uma máquina só. Letra A. Questão 8. Ó. Em anos não bissextos, 4 conhecidos, X, Y, Z e W, aniversariam no dia 135, no dia 185, no dia 225 e no dia 288, né? Respectivamente. Em anos não bissextos, quais dois deles têm aniversário no mesmo dia da semana? Então, perceba aqui, a semana tem 7 dias. Então, o que eu vou fazer aqui é dividir cada valor desse por 7 e ver o resto dessa divisão. Se o resto for igual, quer dizer que eles aniversariam no mesmo dia. Beleza? Então, vê só. 135 vamos dividir por 7. Isso é o x, né? O x vai ser 135 dividido por 7. 13 por 7 dá 1. Dá 7. Sobra 6, baixo 5. Aqui dá 9. 9 vezes 7, 63. Resta 2. Agora vamos fazer o y, tá? O y vai ser 185 dividido por 7. Então, pega aí o 18 por 7, isso dá 2. 2 vezes 7, 14. Para 18, sobra 4, baixa o 5, ó. 45 por 7 dá 6. E 6 vezes 7, 42. Para 45, resta 3. Por enquanto, os restos estão todos diferentes, né? Vamos pegar o Z? Z é 225. Vamos dividir por 7. 22 por 7 dá 3, porque 3 vezes 7 é 21. Sobra 1, baixa o 5. Isso aqui vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Para 15, sobra 1. Tudo diferente por enquanto. Vamos ver o W. 288 dividido por 7. Pega o 28 por 7. 28 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Para 28 não sobra nada. Baixa o 8.
8 por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. Para 8, resta 1. Opa, restos iguais Z e W. Z e W, letra A. E a última questão desse simulado é a seguinte, ó. Para revisar os 8 relatórios, enviados pelo supervisor, um técnico precisa trabalhar 7 horas por dia durante 6 dias para atingir sua meta. Porém, a data foi antecipada e, ao invés de 6 dias, o técnico tem 5 dias para revisão. Dessa maneira, quantas horas ele terá de revisar por dia para cumprir sua tarefa? Então, a questão de regra de 3 novamente. Então, eu tenho dias, beleza? Dias é uma grandeza, e a outra grandeza é horas por dia. Horas por dia. Então, para revisar os 8 relatórios, um técnico precisa trabalhar 7 horas por dia. 7 horas por dia, perdão. Durante 6 dias, para atingir a meta. Porém, a data foi antecipada, e ao invés de 6, o técnico tem 5. Para fazer a revisão dos mesmos 8 relatórios, tá certo? Então, os relatórios não entram na parada. Dessa maneira, quantas horas ele terá de revisar por dia para cumprir sua tarefa? Pessoal, se eu aumento a quantidade de dias para fazer o mesmo trabalho, eu preciso trabalhar menos horas por dia, beleza? Então, são grandezas inversas. Então, você vai ter que inverter. Então, aqui vai ficar 5 sobre 6 igual a 7 sobre x. Multiplicando o cruzado, 5x, 7 vezes 6, 42. Então, x vai ser 42 sobre 5. Isso vai dar 8,04. Eita. 0,4, na verdade. 8,4. Só que isso são quantas horas? 8 horas, ok. E quantos minutos? 0,4 horas são quantos minutos? Aí você vai fazer o seguinte, ó. 0,4 vezes 60. 0,4 vezes 60, lembrando que 1 hora é 60 minutos, então isso vai dar 24 minutos. Então a resposta, 8 horas e 24 minutos, letra C, beleza? E assim a gente encerra a resolução desse simulado. Lembrando que ele está na descrição, você baixa ele, resolve e assiste o vídeo.